Beleza, cara, tá gravando, tá? Eu vou virar a tela do computador pro pessoal aqui, ok? Ok. Só um pouquinho. Opa, gente. Boa tarde. Você tá ouvindo bem todo mundo falando? Deixa eu ver. Alguém tá mais profundo aí? Fala alguma coisa aí. Um, dois. Você eu tô ouvindo perfeitamente. Acho que dá pra ouvir. Bom, pode começar. Bom, alguma dúvida da aula passada ou das aulas passadas? Só porque hoje a gente vai mudar o foco um pouquinho. Então eu quero ver se tem alguma dúvida bem concreta das aulas passadas ou só dúvidas gerais. Eu tenho uma dúvida em relação àquela coisa da substância. Na verdade, a minha dúvida é a seguinte: o que é substância? É o princípio de coerção e frieza ou é a terra em si? Se a substância é o princípio ou se já é a manifestação concreta do princípio em si? Opa, então essa dúvida aí, na verdade, vai ser em parte respondida pela mudança de foco hoje. Quer dizer, hoje, ao invés de estender um pouquinho mais, ao invés de continuar no estudo da técnica astrológica, hoje eu ia falar um pouco dos conceitos filosóficos subjacentes, das questões que estão por trás da técnica astrológica. E o conceito de substância vai entrar, com certeza, em parte dessa análise. Então, vamos tentar ver se a gente explica mais ou menos como esse negócio de astrologia funciona, em geral, e se a gente dá o quadro filosófico que permite entender o funcionamento da astrologia. Veja bem, a tendência hoje, se você pegar uma pessoa, vamos dizer, relativamente informada acerca da cultura atual, e você fala para ela que a astrologia funciona, ou ela vai rir da sua cara, ou se você mostrar para ela que funciona, alguns parafusos vão soltar da cabeça dela imediatamente. Esses parafusos vão soltar pelo simples motivo de, não, como é que tem uma relação entre uma coisa e outra? Segundo, mais ainda, se você é capaz de dizer para o sujeito, quando ele vai casar, ou então, no casamento dele, como é a relação dele com a esposa, como é que você pode dizer simultaneamente que o sujeito tem livre-arbítrio? Se estava tudo escrito nos planetas, como é que o sujeito tem liberdade? Então vamos tentar dar o quadro que permite a gente entender essas coisas. Quer dizer, de uma maneira geral, olha só, é muito difícil você explicar o que você quer dizer quando você diz que, não, os planetas influenciam o comportamento da pessoa. O que é uma influência astrológica? De que tipo ela é?
que, olha, existe influência astrológica, existe esse negócio de você olhar o mapa e dizer alguma coisa sobre a pessoa, sobre os relacionamentos dela, sobre os eventos, até os fenômenos que acontecem no curso da vida dela. Mas isso de maneira nenhuma exclui o livre-arbítrio, porque nós estamos tratando de questões em planos diferentes. E isso é porque é simples. As pessoas têm uma concepção muito inadequada do que é liberdade ou livre-arbítrio. Para a gente poder encarar essa questão e poder, vamos definir livre-arbítrio, entender o que é liberdade, o que é livre-arbítrio, em que sentido você diz que uma pessoa é livre e, portanto, responsável pelas ações dela, e em que sentido as ações dela são determinadas por fatores alheios à sua vontade. Para a gente entrar nessa questão, para poder vir a definir liberdade, certo? E influência astrológica, a gente vai ter que lidar com os princípios comuns dessas duas coisas. Olha só, um movimento de um planeta é uma pedra voando no céu, uma pedra gigantesca voando no céu. E a sua escolha é um processo mental interno a você. Esses são dois eventos de natureza muito diferente. Não só diferente, uma coisa é um processo mental, outra coisa é o movimento de um objeto físico, como muito distantes no espaço. Um planeta está lá a milhões de quilômetros de distância da sua cabeça, que é, onde a gente supõe que as nossas decisões tomam lugar, tem lugar, né? Que é o palco das nossas decisões. Para eu entender a relação entre dois fenômenos tão díspares, tão diferentes um do outro, olha só. Eu preciso mudar o tipo de estudo. Se eu quero entender assim, olha só, temos aqui um elemento químico. Esse elemento químico A, quando você põe junto dele o elemento químico B, você gera calor. Quando você põe o elemento químico C, você perde calor. Eles esfriam. Olha só, primeiro, os três elementos químicos aqui, as três substâncias químicas que você está lidando, são fenômenos da mesma ordem. Não é isso? Os três são elementos químicos. Ótimo, é fácil comparar eles. Você pega um pouquinho de cada um e bota junto e vê o que acontece. Não é preciso uma profunda análise conceitual para entender, enquadrar na sua mente o que está acontecendo aqui. Você pode não saber quais são as reações possíveis com um elemento químico, mas no próprio conceito de elemento químico está lá a noção de uma substância física que pode reagir com outras, no contato com outras. Uma reação inesperada, você descobriu uma nova reação química ou física, não implica uma reavaliação dos conceitos gerais de física e química. Está claro, hein? Isso quer dizer que, olha só, qualquer problema num laboratório de química pode ser conceitualmente integrado na sua mente de maneira muito fácil. É preciso muito poucos conceitos para você ter uma ideia geral do que está acontecendo ali. A proximidade conceitual entre chumbo e oxigênio é muito grande. Tá claro, hein? Chumbo e oxigênio são duas coisas mais ou menos do mesmo tipo. Mas o movimento de um planeta no céu e um processo mental são duas coisas de tipo muito diferente. E para entender a correlação entre eles, eu tenho que ir procurar quais são os conceitos comuns. Na verdade, a distância entre esses dois elementos é tão grande, a distância conceitual, a diferença conceitual é tão grande,
E o que a gente conhece desses dois processos vem de fontes tão diferentes que, para entender uma relação entre eles, num certo sentido, você tem que entender os conceitos mais gerais possíveis. O conceito de universo, o conceito de cosmos, o conceito de coisa, o conceito de fenômeno, e assim por diante. Tá claro isso aí? Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue, na aula de hoje, explicar alguns dos elementos básicos de dialética que permitem para a gente acessar os conceitos fundamentais de cosmologia, para a gente chegar a formular eles de maneira mais clara. Tá claro isso aí? Então, olha só, em cosmologia em geral, os primeiros conceitos com os quais você vai ter que lidar são o conceito de coisa, de objeto ou de substância, o conceito de acidente. Quer dizer, primeira coisa, você vai ter que entender mais ou menos o que são as categorias do Aristóteles. Ou pelo menos uma lista simplificada dessas categorias. A gente não precisa ir nas todas as categorias. Mas você vai ter que ter uma noção geral de pelo menos 5 categorias diferentes. Quer dizer, quando você fala uma coisa, quando você fala de algo, um fenômeno, um objeto, uma existência, uma forma de existência, então primeiro você vai ter que entender se você está se referindo a algo em um de 5 sentidos possíveis. Certo? A primeira coisa, o primeiro sentido que você pode dar quando você fala isso existe. Por exemplo, a mesa existe. A mesa, vamos estudar a mesa. O que é uma mesa? Então, vamos entrar aqui nas categorias de substância e acidente. Todo mundo aí está mais ou menos familiarizado com essas categorias? Mais ou menos. Então, vamos lá. Olha só. Toda vez que você afirma que uma coisa é algo, ou que uma coisa existe, você pode reparar que a existência no universo é de 2 tipos. Então, você tem mesa e você tem verde. Você concorda que verde é algo que existe? Concorda que mesa é algo que existe? Qual a diferença entre esses 2 conceitos? Ou esses 2 objetos, esses 2 seres? Não, substantivo ou adjetivo. Não entendi. Um substantivo e uma qualidade, um adjetivo. Espera só um pouquinho, tem uma interferência aqui. Eu acho que é melhor eu colocar um fone de ouvido. Fala de novo. Substantivo e adjetivo. Substantivo e adjetivo. Joia. Não, só que olha só. Substantivo e adjetivo são diferenças entre as palavras. São categorias de palavras. Não é isso? Então, sim, mesa é um substantivo. Não é a mesa, o objeto mesa, que é um substantivo. É a palavra mesa. É o nome mesa. Não é isso? Então, não é dessa diferença. A gente está procurando a diferença na coisa a que a gente se refere e não na linguagem que usamos para se referir a ela. No caso é uma mesa mesmo, um instrumento, um objeto que existe, tipo um prato, um objeto que existe. Outra cor é só. Uma cor, verde é uma cor, né? A mesa pode ser verde. Thales, você vai ter que repetir para mim o que ele falou, porque eu não entendi. Não, assim, você está falando assim, no caso do segundo, entre a mesa e a cor verde. No caso, a mesa é um objeto físico, a mesa como ela é, objeto que a gente vende. Pensa em mesa e sabe, imagina uma mesa, objeto, uma coisa. Enquanto o verde é uma cor. Uma cor, quando você fala em verde, dentro de uma cor. Uma cor verde. Você tem materialidade verde com isso. Não, veja bem, não foi que eu não entendi, porque eu não consigo
está na minha inteligência. Eu entendi o que eu ouvi, o som está interrompido. Então, alguém que está mais perto da câmera vai ter que repetir para mim o que você falou. Que a mesa é um objeto e o verde seria uma qualidade do objeto. Isso. Não. Falar um pouco mais próximo, fica mais fácil para você. Eu falei assim, a mesa, quando a gente fala uma mesa, a mesa é um objeto. Quando a gente pensa em mesa, a gente imagina o que ela é. Um físico. E o verde é uma cor. Quando a gente fala em pensa em verde, a gente já pensa em uma cor. É isso. Certo, tá. A mesa é um objeto concreto, palpável, e o verde é uma cor. Olha só que... É isso? É isso. Quando você fala para mim, pense em uma mesa. Pensei. Pense em um verde. Na hora eu penso na cor verde. Do que eu entendi. Mas por favor, pode continuar. Tá. Olha só. Joia. Penso uma mesa, penso um objeto. Penso verde, eu penso uma cor. Joia. Mas eu também não quero a diferença entre esses objetos tais como eles são pensados. Mas eu não quero uma diferença nem na linguagem, nem na inteligência. Eu quero uma diferença na coisa pensada ou na coisa percebida. E a diferença principal na coisa pensada ou coisa percebida, quando eu me refiro aqui, de um lado mesa e do outro lado verde, é que é o seguinte, eu não posso olhar e ver um verde que não é nenhuma outra coisa além de verde, que só tem como característica a verdura. Não existe nada que só tenha como característica a verdura, não é isso? Então, assim, tem um alface verde, tem um lápis verde, tem uma mesa verde. Tá claro isso aí? Olha só que interessante, porque se eu falo, tem um alface verde, tem uma mesa verde, um lápis verde, alface, lápis, mesa, o conteúdo intelectual de cada uma dessas noções, a noção de alface, por mais que eu entenda a noção de alface não explica para mim nada acerca da noção de verde. A noção de lápis não explica nada para mim acerca da noção de verde. E a noção de mesa não explica nada para mim acerca da noção de verde. Se eu entender perfeitamente o que é uma mesa, isso não aumentou a minha compreensão do que é verde nem um pouquinho, não é isso? É claro para vocês isso aí? Você pode entender perfeitamente o que é mesa e ainda assim você não tem a menor ideia do que é verde. No entanto, a própria noção de verde, quando você pensa nessa noção, verde, você percebe que, olha, verde é um negócio que para existir, precisa existir em alguma outra coisa. A mesa verde, o alface verde, ou o lápis verde, qualquer outra coisa. Então, olha só, embora a definição de verde não inclua a definição de alface, ou a definição de lápis, ou a definição de mesa, para explicar o que é verde, não vou incluir a explicação do que é lápis, do que é alface e do que é mesa. Eu vou ter que incluir ou indicar, ao menos, a noção de algo que não é verde e no qual o verde existe. Tá claro, gente? Deu para entender? Sim, sim. A mesma coisa. 2, 3, 25. Olha só. 2, 3, 25, o quê? 2, 3, 25 não tem em lugar nenhum. Tem 2 lápis, 3 mesas, 25 centavos. Tá claro isso aí? Lápis, mesa e centavo não entra na definição
de 2, 3 ou 25. Mas a noção de quantidade subentende ou indica a noção de uma outra coisa que existe naquela quantidade. Tá claro isso aí? Nisso, 2, 3, 25, ou verde, ou doce, são muito diferentes, por exemplo, de pedra. Ou cavalo. Para entender o que é uma pedra, ou o que é um cavalo, ou o que é uma mesa, eu não preciso fazer referência a um objeto que existe fora dele. Tá claro, hein? Sim. Quer dizer, a simples análise do que está composto na coisa, do que compõe a coisa, me permite entender. Mas quando eu falo de verde ou de 2, eu preciso fazer a referência a algo no qual o verde ou o 2 existem. Tá claro isso aí? Quer dizer, você pode ter uma mesa aí, você pode ter um lápis aí, não é isso? Mas você não pode ter um verde aí sem ter algum, ou um lápis, ou uma mesa, ou um chão, ou alguma coisa que é verde. Tá claro isso aí? Num certo sentido, quando você fala verde, quando você fala de 2, quando você fala de doce, ou de 25, você está falando de um modo de existência que subentende um outro modo de existência prévio. Tá claro isso aí? Sim ou não? Sim, sim. Então, essa é a diferença entre a categoria da substância e a dos acidentes. Substância é aquilo que pode ser pensado independente de outras coisas. Pode ser pensado como existindo, independente de outras coisas. Você pensa pedra. Ah, tá, eu consigo conceber que uma pedra existe e existe só essa pedra. Não é isso? Agora, verde. Você consegue conceber que o verde existe e existe só o verde? Não, você pode conceber que só existe, por exemplo, um líquido verde. Ou uma pedra verde. A existência exclusiva do verde é algo inconcebível. Tá claro isso aí? O mesmo vale para doce? Ou para em cima? Pode existir só o em cima? Não dá, né? Então, outra coisa, por exemplo, andar. Pode existir só um andar sem a existência de um andante? Não dá, né? Os acidentes, em geral,
só podem existir existindo uma substância da qual eles são predicados. Aquele exemplo que você deu numa aula, por exemplo, vou falar o quilate. O que quilate? Cachorro quilate. Exatamente. Quilate. O ato de latir é inconcebível sem um agente. Isso quer dizer, as ações também são acidentes. Elas só podem existir se existir uma substância que é o sujeito das ações. Então, se eu digo late, a primeira pergunta é, o que é que late? Se eu digo verde, a primeira pergunta é, o que é verde? Né? Se eu digo 2, o que é 2? 2 do quê? Se eu digo em cima ou à direita, a mesma coisa. O que é que está em cima, o que é que está à direita? E nesses 4 casos aqui, eu dei o exemplo das principais categorias de acidentes. Então, cor ou doçura são qualidades. 2, 3 ou 25 são quantidades. Em cima, à direita, são relações. E latir ou andar são ações. Está claro que dentro de cada uma dessas 4 categorias, a qualidade é sempre qualidade de algo. Quantidade é quantidade de algo. Relação é relação de algo. E ação é ação de algo. Cada um desses conceitos faz referência a um algo que não é definido por esses conceitos. Cada um desses conceitos não pode ser concebido como existindo à exclusão de toda e qualquer outra coisa. Tá claro isso aí? Já quando a gente fala de substâncias, pedra, cavalo, cachorro, planeta, cada uma dessas coisas pode ser concebida independente de outras. Tá claro isso aí? Então vamos listar aí 5 categorias fundamentais, aquelas com as quais a gente vai lidar. A primeira é a categoria de substância. Substância é aquilo que pode ser entendido sem referência a um outro. É aquilo que existe em si mesmo, não existe num outro. Por exemplo, o cavalo existe nele mesmo, ele não existe na pedra. Já o verde não existe nele mesmo, ele existe ou na pedra, ou no lápis, ou no líquido e assim por diante. Você pode até dizer que essa é a principal diferença entre a substância e os acidentes. A substância é aquilo que existe em si mesmo.
quando a gente diz existe em si mesmo, não quer dizer que foi causado por si mesmo. Nem todas as substâncias são eternas e imutáveis ou necessárias. É evidente que uma substância pode ser gerada por outra. Mas uma vez que ela está gerada, ela existe nela mesma e não na outra. Tá claro isso aí? Já no acidente, não. O ato de ser dele é em outro. Então, substância, primeira categoria que a gente vai lidar. Qualidade, segunda categoria que a gente vai lidar. A gente pode botar como exemplo essa substância que gera uma outra substância, por exemplo, é o leite e a manteiga. O leite deixa de ser leite, passa a ser manteiga. Ele é uma outra substância, mas a manteiga também não seria possível se não houvesse o leite não seria possível se não houvesse uma série de vaca. Olha só, esse é um caso interessante, porque a gente vai entrar num outro par de conceitos. O leite, você bate o leite, ele vira manteiga. Joia. Temos uma substância aqui que é leite, e agora não temos mais essa substância, temos a substância manteiga. Não é isso? Olha só, num certo sentido, eu posso dizer que a manteiga existia no leite. Sim. No entanto, ela existia no leite somente como um potencial, não como uma substância real. Perfeito. É isso? Só como uma possibilidade do leite. Quando a manteiga existe efetivamente, ela não existe no leite, ela existe nela mesma, ela existe na manteiga. Tá claro isso aí? Isso quer dizer que uma substância pode existir em potência em outra, mas não efetivamente. Efetivamente, ela tem que existir nela mesma. A segunda categoria é a categoria da qualidade. Por exemplo, verde, doce, agudo e assim por diante. É muito evidente que cada uma dessas coisas só pode existir em outra. Terceira categoria que a gente vai ter que lidar é a quantidade. 1, 2, 3, 4. Terceira categoria, relação. Em cima, embaixo, à direita, paternidade, sucessão, ordem, tudo isso são noções relativas, noções de relações. E, por último, o par de categorias ação-paixão. Esse é um par porque a toda ação corresponde uma paixão e a toda paixão corresponde uma ação. Paixão não é entendida aqui no sentido emocional, mas no sentido apenas de aquilo que passa por algo, que sofre algo. Num certo sentido, eles são um par de correlatos também. Olha só, a diferença fundamental entre essas categorias é mais ou menos intuitiva, não é isso? Quer dizer,
Cada um de vocês sabe a diferença entre quantidade e qualidade, não é isso? Se eu falar para vocês doce, vocês não vão entender um número ou um tamanho. Se eu falar 4, vocês não vão entender uma qualidade, vocês vão entender uma quantidade. E embora você possa analisar e desdobrar um pouquinho as diferenças entre as diversas categorias, você não é realmente capaz de defini-las. E você não pode definir uma categoria pelo simples fato de que elas não têm um gênero. As categorias todas, então, qualidade e quantidade, não são duas espécies da mesma coisa. Como assim? Cachorro e cavalo são espécies de animal. Quantidade e qualidade não são exatamente espécies da mesma coisa. Embora ter um nome genérico para elas, esse nome é realmente só um rótulo que você põe. Ele não é um qualificativo real. Então você dizer a quantidade é uma categoria ou um gênero máximo de entes, não é dar um predicado real da qualidade, da quantidade ou da qualidade. É só dar um nome para ela. Dar um nome geral, não um predicado real. Quando você diz, por exemplo, Sócrates é um homem, homem aqui é um predicado real de Sócrates. Quando eu digo a qualidade é uma categoria, categoria não é um predicado real da qualidade. É só um nome para ela. Está claro isso aí? Bom, olha só que as 5 categorias são o quê? Tipos de ser, tipos de existência. Não é isso? As substâncias existem, as qualidades existem, as quantidades existem, as relações existem e as ações, paixões existem. Tudo isso são coisas que existem. Se elas são coisas que existem realmente, olha só, muitas vezes você pode usar uma como predicado da outra ou uma como sujeito da outra, sujeito no sentido gramatical. Então, por exemplo, eu posso dizer, a mesa é verde. Mesa é uma substância, verde é um acidente, e no caso aqui, verde é um predicado real da substância mesa. O cavalo é grande. Cavalo é uma substância, grande é um acidente. Por exemplo, você falar ele é o 5º colocado. Você, ao mesmo tempo você está fazendo uma ideia de relação, mas você pode incluir daí que tem no mínimo 5 pessoas disputando uma determinada coisa. Então você tem o acidente implícito é a relação e não implícito seria um número. Olha só, de fato, você pode ter um acidente determinado por outro acidente. Então, 5º, ora, é evidentemente uma relação. Sim. 5º subentende 4 anteriores. Anterior e posterior é a relação. Mas essa é uma relação determinada pela qualidade, pela quantidade, perdão.
Não dá para explicar o que é um quinto sem incluir os conceitos de relação e de quantidade. Tá claro isso aí? Quer dizer, alguns predicados podem envolver simultaneamente diversas categorias de acidentes. Tá claro isso aí? Agora, observe o seguinte, que quando você afirma, por exemplo, o cavalo é marrom, ou o cavalo tem 4 patas, e se eu te perguntar o que é marrom, e aí você explicar, marrom é uma qualidade, é a cor assim, 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 blá, 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 blá. Muito bonito, muito interessante, certo? E se explica muito bem aí o que você quer dizer com marrom. Esse é um caminho para entender a afirmação, o cavalo é marrom, certo? Se você avançar nesse caminho, você explica muito acerca do que é marrom, mas muito pouco acerca do que é cavalo, não é isso? O primeiro passo para entender o cavalo é justamente listar o que ele é. O cavalo é marrom, o cavalo é vivo, o cavalo tem 4 patas e assim por diante. O cavalo come capim e assim por diante. O segundo passo para entender o cavalo consiste não em analisar cuidadosamente cada um dos predicados para ver em que categoria ele entra. Explicar em que categoria ele entra não explica muito acerca do cavalo. O que você vai ter que fazer é explicar de que modo cada um desses predicados se relaciona com o sujeito cavalo. E é nessas diferenças que você vai começar a entender melhor o cavalo. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, você fala, o cavalo é marrom. Joia. Isso aí, de fato, o marrom está aí no cavalo. Em que sentido ele está no cavalo? É simples, basta você olhar aqui. E aquele outro cavalo ali é branco. Ele não é marrom. Alguns cavalos são marrons, outros são brancos. Mas se eu falar para você, o cavalo come, legal, comer, é uma ação, é uma operação, é outra categoria, não é isso? E aí você olhar o outro cavalo também come, e o outro cavalo também come, e daqui a pouco você percebe que, olha só, o cavalo que não come não existe. Isso quer dizer que o ato de comer está no cavalo de uma maneira diferente da cor do pelo dele. Tá clara essa diferença? Então, olha só, uma coisa é a análise dos atributos, dos predicados. Uma pergunta. Opa. O cavalo marrom também só pode existir se ele for marrom. Assim como... É lógico. Se eu falei que esse cavalo é marrom e eu falei a verdade, é lógico que ele só pode ser marrom sendo marrom. Ele só pode existir. Cavalo marrom só existe quando ele é marrom. Não é isso? Mas alguns cavalos não são marrons. E eles não deixam de ser cavalos por isso. Sim. Mas o cavalo que não é capaz de comer, deixa de ser cavalo pelo ato mesmo de deixar de ser capaz de comer. Você vai ter acidentes que fazem parte da definição da substância e outros não. Por exemplo. Exatamente. Quer dizer, alguns atributos, alguns acidentes, são indispensáveis para explicar o que é a coisa. Outros são perfeitamente dispensáveis.
Tá claro isso aí?